E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael e na aula de hoje nós iremos falar sobre domínios morfoclimáticos. Mas antes, deixa aí sua curtida e se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Pessoal, domínios morfoclimáticos, o que são? Vamos simplificar. São áreas que apresentam certa homogeneidade e que são resultado da interação de elementos físicos, tais como relevo, clima, vegetação, hidrografia, solo e rochas, certo? Então a interação desses elementos vai produzir áreas que se distinguem umas das outras. E aí que Aziz Absaber, o formulador desse estudo, ele vem dizer que o Brasil possui 6 domínios morfoclimáticos, certo? Então, a partir da análise que ele realizou de todo o território brasileiro, da interação desses elementos, ele chegou à conclusão que o Brasil tem 6 grandes domínios morfoclimáticos, onde a interação desses elementos vai produzir áreas que se distinguem, ou seja, que se diferenciam, certo? E para fazer essa classificação, nós iremos começar dividindo em 2 grupos os domínios. O primeiro grupo vai ser formado por espécies, ou predomínio de espécies arbóreas, certo? Ou seja, árvores. Nesse caso, nós temos 3 domínios, que são domínio amazônico, domínio das araucárias e domínio do mares de morros, certo? Esses 3 primeiros domínios são do tipo arbóreo, ou seja, há um predomínio de árvores, certo? De grande e médio porte. O segundo grupo, nós vamos ter estratos mais herbáceas e também arbustivo, certo? Que vai ser o cerrado, a caatinga e o pampas, ou pradaria, certo? Então esses vão ser os 6 domínios morfoclimáticos. Além desses 6 domínios morfoclimáticos, nós vamos ter também as chamadas regiões de transição. Essas regiões de transição, elas vão se encontrar entre um ou mais domínios morfoclimáticos e vão guardar em si características dos 2 ou mais domínios, certo? E aí vamos para um exemplo prático. O domínio amazônico, de um lado, o domínio da caatinga do outro. Aqui no Nordeste, mais especificamente entre os estados do Maranhão e do Piauí, nós encontramos uma faixa de transição. Como eu coloquei, domínio amazônico do lado, domínio da caatinga do outro. E naquele meio, o encontro entre esses 2 domínios, nós temos a faixa de transição conhecida como mata de cocais, que vai guardar características de espécies tanto da floresta amazônica quanto da caatinga. Certo? Então captaram a ideia da zona de transição, né? Então agora nós iremos conhecer de forma mais detalhada cada um dos 6 domínios morfoclimáticos do Brasil, certo? Vamos iniciar pelo domínio amazônico. O domínio amazônico, pessoal, é o maior deles, certo? É o maior domínio do território brasileiro e nós iremos fazer o nosso estudo agora a partir daqueles elementos que foram citados no início, certo? Primeiro, qual a vegetação típica do domínio amazônico? O nome já vai nos remeter a isso. Floresta amazônica. Essa floresta amazônica, ela ela é latifoliada, né? Apresenta folhas grandes, né? Perennifólias também, são folhas que não secam, né? E é típica de região quente e úmida. Então, o clima da região vai ser o clima equatorial, certo? Então, vegetação é a floresta amazônica, o clima equatorial. Em relação ao solo, nós teremos solos que são profundos, entretanto com poucos nutrientes. A floresta, ela automaticamente e a todo tempo está produzindo os nutrientes que são necessários para ela. Mas tem um elemento aí que vai acabar provocando um processo que diminui a concentração de nutrientes no solo, que é a lixiviação, certo? Ou seja, a lavagem dos solos. E essa lavagem acaba retirando os nutrientes. Então, para que haja aquela floresta linda, maravilhosa, é
a produção de nutrientes ali é constante, então a própria floresta ela está produzindo, mas a lixiviação ela vai aos poucos retirando esses nutrientes do solo. Então são solos profundos, mas com poucos nutrientes, certo? Outra coisa importante, em relação ao relevo, nós vamos ter na parte norte e na parte sul planaltos, certo? E na parte central nós vamos ter a planície, então altitudes mais baixas, isso na parte mais central, certo? Em relação à hidrografia, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que vai consequentemente influenciar em toda a dinâmica desse domínio, o domínio amazônico. Ok? Pessoal, ainda sobre o domínio amazônico, vale lembrar que a área de abrangência é a região norte do Brasil, certo? Agora, domínio da Caatinga. O domínio da Caatinga tem como área de abrangência o Nordeste brasileiro, além do norte de Minas Gerais, certo? A vegetação é a Caatinga, que ela se caracteriza por apresentar espécies que são adaptadas aos longos períodos de estiagem, o xerofilismo, né? E também essas espécies elas vão apresentar, são árvores de pequeno porte, arbustos, gramíneas, né? E com grande capacidade de armazenamento de água, certo? São as xerófilas. Pessoal, os rios são rios intermitentes, ou seja, eles secam por causa dos longos períodos de estiagem, e os solos são solos rasos com pouca matéria orgânica, certo? Em muitos casos, solo pedregoso. Desculpa. Pessoal, um detalhe muito importante: esse domínio é uma área suscetível ao processo de desertificação. Então, atividades como a mineração, a irrigação, o sobrepastoreio e a agricultura excessiva vem causando danos, né, ao solo e, consequentemente, provocando esse processo que se torna irreversível, né, no estágio mais avançado, que é a desertificação, certo? Então, isso é muito importante e costuma cair em questões de vestibulares, certo? O terceiro domínio vai ser o domínio do Cerrado. O domínio do Cerrado tem como área de abrangência a região centro-oeste do Brasil, certo? Então ele predomina nessa área. Tem como vegetação o cerrado, que vai apresentar árvores com troncos retorcidos, devido à acidez do solo, né? É um solo ácido. Vai apresentar uma maior concentração de espécies herbáceas e arbustivas, ok? Em relação ao solo, acabei de falar que ele é meio ácido. Então, a área é muito utilizada para práticas agrícolas atualmente e também para a criação de gado. Para que haja correção do solo, é feita uma correção química que é chamada de calagem, certo? A adição de calcário ao solo, que acaba corrigindo a acidez e, consequentemente, tornando o solo propício para a agricultura e também para a pecuária, certo? Pessoal, em relação ao relevo, né, há um predomínio de planaltos na região. E, em meio a esses planaltos, como são planaltos extremamente desgastados, então nós temos um predomínio de chapadões, certo? Então, relevo do cerrado, predominantemente planaltos formados por chapadões, certo? Em relação ao clima, nós temos o clima semiúmido. Pessoal, o clima semiúmido também pode ser conhecido como tropical típico, tá? Tropical semiúmido, tropical típico ou tropical continental. Qual a característica desse clima? Duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Ok? Esse domínio do cerrado. Vamos partir agora para o domínio da mata de araucárias. Agora a gente muda e desce um pouquinho para a região sul do país. Pessoal, o domínio das araucárias, ele vai do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, certo? Esse domínio, ele vai ter como vegetação predominante a mata de araucárias, que é formada principalmente pelo pinheiro do Paraná, porque é uma vegetação relativamente homogênea, certo? Então, a árvore símbolo desse domínio vai ser o pinheiro do Paraná, certo? Em relação ao clima, nós temos o clima subtropical.
Lembrando que essa área ela vai estar abaixo do trópico de Capricórnio, onde há o predomínio do clima subtropical aqui no nosso país, certo? Este clima apresenta 4 estações bem definidas. O inverno quente, desculpa gente, inverno quente não. O inverno frio, um verão quente e um outono e uma primavera a menos, certo? Então, as 4 estações bem definidas. Aqui no Brasil é o único clima que apresenta essas 4 estações bem definidas, certo? O relevo, esse domínio ele vai estar no Planalto meridional, né, o Planalto Sul, então o relevo vai ser composto principalmente por planaltos e chapadas, e o solo vai ser um solo muito fértil na maior parte dessa região, que é o solo terra roxa, né? Muito conhecido como terra roxa. Pessoal, uma informação importante, né, sobre esse domínio das araucárias, é o período em que houve a chegada de grande quantidade de imigrantes aqui no nosso país, principalmente alemães, italianos, espanhóis, e se instalaram na região, né? Então, o domínio das araucárias foi extremamente devastado para que houvesse o uso da madeira, principalmente da madeira, para a construção de casas e utilização na indústria, certo? Então, é um domínio que foi praticamente devastado aqui no nosso país, certo? A mata original que resta é mínima. Nós temos também o domínio das pradarias, né, que vai estar localizado na região sul do país, mais especificamente no estado do Rio Grande do Sul, certo? A vegetação são os campos, então pradarias, campos ou pampas gaúchos, né, são os nomes para se referir a esse domínio. Ele vai ser formado, né, por relevo, né, numa região de relevo aplainado, com relativa ondulação, né? Esse relevo aplainado com relativa ondulação é conhecido como cotilhas, certo? O clima vai ser o clima subtropical, que é o clima predominante na região, com as 4 estações bem definidas, e o solo, aí nós vamos ter um probleminha, né? O solo, pessoal, ele vem passando por um processo chamado de arenização, que é a perca de capacidade do solo de reter água, certo? E esse processo de arenização, ele tem ligação direta com o uso econômico desse domínio, né? A região é utilizada amplamente para a prática da pecuária. Então, o solo ele vai aos poucos perdendo essa capacidade de reter a água, certo? Então, é um problema em relação ao domínio das pradarias. Então, enquanto eu tenho no domínio da Caatinga, de forma intensa, o processo de desertificação em algumas áreas, nós temos o processo de arenização na região sul do país, certo? Mais especificamente no domínio das pradarias. E chegamos ao último domínio, que é o domínio mares de morros, certo? Pessoal, esse domínio, ele tem como área de abrangência o litoral brasileiro, que vai da Paraíba até o Rio Grande do Sul, certo? E ele vem com uma coisinha que é diferente em relação aos outros. Domínio amazônico da Caatinga, do Cerrado, das Araucárias e das pradarias, vai estar utilizando o nome da vegetação para definir o nome do domínio. No caso do domínio mares de morros, vai utilizar um outro elemento físico presente na região, que será o relevo, né? Por haver um predomínio de morros na região e a floresta, a Mata Atlântica, né, ter sido amplamente devastada. Então, no momento em que Aziz Absaber estava fazendo o seu estudo e formulando, né, os domínios, ele chegou à conclusão que o elemento que mais saltava aos olhos ali era justamente os morros. Logo, as serras, né, é uma região planáltica. Então, logo ele definiu que o domínio deveria receber o nome de mares de morros e não domínio da Mata Atlântica, certo? A gente já conhece um pouquinho da história da Mata Atlântica, né, extremamente devastada, mas essa vegetação, que é a mais a predominante no domínio de mares de morros, é uma vegetação latifoliada, de ambiente com grande umidade, certo? Já que nós temos como clima predominante do domínio de mares de morro o clima tropical úmido, na maior parte, sendo que na região sul
sudeste, desculpa, predomina o clima tropical de altitude, certo? Tropical de altitude, por causa das serras seriam um pouco mais elevadas na região sudeste. O solo, nós vamos ter dois solos muito importantes nesse domínio, que é o Massapê, no nordeste brasileiro, e o solo Salmourão, no sudeste do Brasil, certo? Esses dois solos são solos extremamente importantes economicamente, porque foram solos amplamente utilizados para a prática da agricultura, né, mais especificamente o cultivo de cana-de-açúcar, certo? No período colonial, mas que é uma atividade que continua sendo praticada de forma ampla nesse domínio, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje acaba aqui, mas eu tenho uma pergunta a fazer antes. Deixaram a curtida? Se inscreveram no canal? Então tá tudo certo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Cheiro no coração.